Aqui no canal do Bispo Bira, no YouTube, você encontra um conteúdo exclusivo para alimentar a sua fé. A Palavra Amiga do Bispo Macedo, reuniões ao vivo com o Bispo Bira Fonseca, testemunhos, ensinamentos, orações e muito mais. Gostou? Então se inscreva hoje no nosso canal e compartilhe os vídeos em suas redes sociais. Ouça agora a Palavra Amiga com o Bispo Macedo. No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Nós queríamos falar com vocês sobre o maior empecilho de as pessoas alcançarem a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus. Deus é Senhor de todas as coisas. Ele é o único Senhor, único Senhor. Então, a única forma de nós nos comunicarmos com Ele é através da fé. Mas uma fé humilde, uma fé quando a pessoa se humilha, reconhece que é serva, que é servo. Só Ele é Senhor. Todo mundo neste mundo quer alcançar a posição de cabeça, ser o rei, o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, o senador, etc, etc, etc. Todo mundo quer ter o seu negócio, todo mundo quer mandar nas outras pessoas, todo mundo quer ser o líder, todo mundo quer ser senhor. Mas só existe um Senhor, só existe um único Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Então, o maior empecilho de as pessoas, o ser humano, se chegar a Deus e ter comunhão com Ele, ter uma intimidade com Ele, ser um aliado dele, é quando a pessoa nega o senhorio do Senhor Jesus e se coloca no lugar dele. Aí está o grande problema do ser humano. O grande problema do ser humano em relação a Deus é esse. E é claro, sim, em relação a Deus, em relação a tudo, porque tudo começa com Ele. Ele é o Pai da eternidade. Então, muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, não o reconhecem como Senhor e até o julgam, né? Até o julgam mal, perverso, e até desacreditam dele por conta de verem tanta miséria, tantas injustiças na face da terra. Só que as injustiças e os males que existem na terra se devem à desobediência, à rebeldia, à falta de consideração dele como Senhor em suas vidas. Então, quando você não faz do Senhor, o seu pastor, como é que você pode requerer dele que ele te leve aos pastos verdejantes? Não adianta a gente recitar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ele me leva para os pastos verdejantes. Não adianta você citar, ou mencionar, ou orar, ou falar desse texto sem você assumi-lo, sem você executá-lo com a sua própria vida. Para que o Senhor seja o seu pastor, você tem que ser o servo dele, você tem que ser a serva dele, você tem que obedecer a sua palavra. Ser servo
quer dizer ouvir e obedecer, porque qualquer servo sabe disso, qualquer empregado sabe obedecer, mas nem sempre o patrão tem consciência de que também tem que servir se ele quer ser abençoado por Deus. Você vê, por exemplo, no caso marido e mulher, o grande problema entre marido e mulher é porque um não quer servir o outro. E eles casaram justamente para isso, para um servir o outro. Ele se sacrifica por ela e ela se sacrifica por ele. Então, essa é a base do casamento, o fundamento do casamento, de servirmos uns aos outros em amor, especialmente a Deus. Jesus fala sobre isso nesse texto. Vamos lê-lo. Ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Obviamente, quem é servo, obedece, faz a vontade do seu Senhor. Isso é uma lei fixa da natureza, é uma lei fixa celestial. Se você quer considerar, ou melhor, se você quer ser considerada como servo ou servo de Deus, você tem que fazer, executar a vontade do Pai, que está nos céus. Mas muitas pessoas têm pensado assim: poxa, eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho ajudado outras pessoas, eu tenho feito caridade, eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. Jesus diz assim, e ele está se referindo a todos os que fazem, entre aspas, a obra de Deus, todavia não fazem a vontade dele. Olha só, muitos me dirão naquele dia assim: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Quer dizer, esse discurso aí é dirigido àqueles que são supostamente oficiais da Igreja do Senhor Jesus, aqueles que pregam a palavra, que mandam os espíritos imundos embora, aqueles que curam os enfermos, aqueles que fazem maravilhas, que fazem milagres. Só que Jesus fala assim: então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Nunca vos conheci. Mas aí a pessoa diria: mas, Senhor, eu expulso o demônio, eu curo os enfermos, eu prego o evangelho, como que eu não posso chamá-lo de Senhor, considerá-lo como Senhor? O Senhor não me conhece, por acaso, se eu tenho feito tantos milagres em teu nome? Então Jesus disse: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, praticar iniquidade significa não servir ao Senhor Jesus, não considerá-lo como Senhor e servi-lo, não só considerá-lo, mas servi-lo, de fato, fazendo a vontade dele. Aí vem essa pergunta: mas, bispo, qual é a vontade de Deus? Eu tenho feito a obra de Deus, etc., eu faço com todo carinho, eu faço com dedicação, mas o que significa fazer mesmo a obra de Deus, a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus, minha amiga e meu amigo, é viver e fazer a justiça, viver na justiça. Essa é a vontade de Deus. Deus é justiça, não é? Então, ele quer que nós sejamos justos. Não importa se você é pobre, se você é rico, se você é de qualquer classe social, de raça social, não importa a raça, sua raça, não importa quem você é, seja estrangeiro, seja brasileiro, seja uma pessoa educada, seja uma pessoa que não teve educação, que não teve instrução de ninguém, todos nós temos obrigação, todos nós, grandes e pequenos, todos nós temos obrigação de fazer o bem,
de sermos justos, de fazermos aquilo que é justo. O que é fazer o justo? Andar na verdade, viver na verdade. Quando a pessoa é justa, ela molda a sua vida de acordo com a palavra de Deus. Ela se molda de acordo com o caráter do Senhor Jesus. Quando ela faz isso, ela está sendo justa, ela está fazendo a vontade do Pai. Porque não há iniquidade maior do que a de viver no pecado, a de viver na mentira, a de viver na prostituição, na sujeira, na injustiça. A injustiça é pecado. Então, todo que comete injustiça vive no pecado. Então, o que faz a pessoa ser, ou ter o direito ao reino dos céus, é a pessoa viver na justiça, como está aí escrito. Fazer o que é certo. Fazer o que é certo todo dia, a cada instante, nos mínimos detalhes. Esses é que herdarão o reino de Deus, o reino dos céus. Não aqueles que dizem, Senhor, Senhor, nada disso. Então, amiga e amigo, entenda isso. Não adianta você prestar serviços na igreja, prestar serviços na comunidade, nas comunidades. Não adianta você ser uma pessoa caridosa, religiosa, bondosa, mas se você é injusta, se você vive numa mentira, no engano, se você pratica o engano, a mentira, então como é que você espera receber ou entrar no reino da justiça, que é o reino dos céus? Como? Como que você, que está vestida da mentira, quer viver no reino da verdade? Então, primeiro você tem que deixar o que não presta. Você tem que eliminar da sua vida as suas injustiças. E isso é uma coisa que você que tem que fazer. E como que eu vou fazer? Orando a Deus, buscando a Deus, lendo a sua palavra, conhecendo as suas leis, os seus mandamentos, os seus decretos. Quando você começa a ler e absorve o entendimento da palavra de Deus e começa a praticá-lo, então você é um candidato a herdar o reino dos céus. E nós vamos ver, então, agora, testemunhos de pessoas que mudaram de atitudes, mudaram de comportamento, deixaram de ser injustas para serem justas, deixaram de ser pecadoras para serem pessoas corretas. Vamos assistir esses testemunhos. Meu nome é Fernanda, eu tenho 29 anos, sou natural de Campo Belo, Minas Gerais. Eu cresci num lar desestruturado. O meu pai, quando eu era criança, ele era viciado em bebida. E por conta desse vício, nós tínhamos muitos problemas em casa. A situação financeira era um problema, as brigas constantes eram um problema. E por causa desse sofrimento dentro da minha casa, eu buscava na rua. Uma forma que eu encontrei de esquecer esses problemas foi iniciando o meu namoro. Eu comecei um namoro muito cedo. Eu comecei a namorar aos meus 12 anos de idade e ele tinha 20 anos. E assim, foi um namoro muito conturbado, um namoro de desentendimentos também, mas eu fazia dele o meu Deus. Esse namoro que eu tive aos meus 12 anos de idade, ele chegou ao fim devido a uma traição. E por conta disso, eu me afundei ainda mais na minha tristeza. E através de uma amiga, eu conheci os encostos. E ali eu comecei a participar de sessões de mensagens psicografadas, de lerem cartas. E eu comecei a seguir a esses encostos, a fazer deles os guias da minha vida. Tudo que eu fazia, tudo que eu me esforçava era para eles. Porque eu acreditava que eles iam trazer para mim a felicidade que eu ainda não tinha encontrado. Eu não media esforços, eu ia até o cemitério, não importava qual era o grau de dificuldade para conseguir aquilo. Eu tinha disposição para sacrificar, para oferecer a minha vida àqueles encostos, na esperança que eles iriam fazer algo por mim.
E eu fui me tornando uma pessoa má. Eu fui deixando esses encostos me dominarem, porque eu já não considerava mais a minha mãe, não considerava mais a minha família eram os guias, a minha família eram os encostos. Eu vivia por eles e para eles. E o retorno não acontecia, mas eu não me importava. Eu estava ali disposta a sacrificar tudo por eles. E o meu fundo de poço foi quando eu me vi capaz até mesmo de planejar um trabalho para matar uma pessoa. Então assim, eu fui dominada de uma forma tão grande que não importava. Não importava quem seria a pessoa, não importava o que eu teria que fazer. Eu seria capaz de fazer por amor a esses encostos que eu servia. E uma coisa que eu me lembro, como se fosse hoje que acontecia, é que eu gostava muito da manhã. Eu gostava de acordar bem cedo e ver o sol, nascer, ver mais uma oportunidade. Era como se Deus estivesse falando assim, olha, estou te dando mais um dia para você fazer tudo diferente. Então ali eu ficava naquela expectativa, não, hoje eu vou ser uma pessoa boa, hoje eu vou fazer o bem, hoje eu vou ser feliz. Só que ao longo do dia eu não era nada daquilo que eu queria ser, eu não fazia nada daquilo que eu queria fazer. E quando chegava a noite, estava eu lá, triste, angustiada, querendo que amanhecesse mais um dia, que viesse mais uma oportunidade para que eu viesse fazer um dia diferente. E com isso entrava um dia, saía o outro dia e nada mudava. E no outro dia, passando de canal numa tarde, eu vi uma programação da igreja. E assim, aquela programação foi o próprio Deus se apresentando para mim, porque tudo que o bispo estava falando naquele programa vinha de encontro ao que eu estava passando. Esse dia foi decisivo, foi o dia que eu fui e cheguei na igreja. E lá tinha um homem de Deus, um pastor. E ele já tinha até terminado a reunião e ele orou por mim. E ele me orientou, ele falou, olha, você vai vir e você vai fazer as correntes. Você vai se libertar desse mal. Deus vai mudar a sua vida. E eu me apeguei àquela palavra. E a partir daquele dia, eu já saí dali leve, com esperança de que tinha uma saída, de que tinha uma mudança para mim, de que Deus tinha uma transformação para mim. E eu saí daquela igreja e fui para casa, eu cheguei em casa assim, eu lembro que eu até falei com a minha mãe, eu falei, mãe, tudo vai mudar. E eu comecei a pegar firme nas correntes de libertação. Foi quando o pastor falou sobre o domingo, que o domingo era o domingo do encontro com Deus. E eu fui, me arrumei, foi no domingo logo pela manhã. E eu falei com Deus, falei, meu Deus, eu desejo encontrar a verdadeira alegria que o Senhor pode me dar. Eu quero saber quem é esse Deus. Quem é esse Deus que fez eu ligar a televisão e ver uma saída para aquele problema que eu estava enfrentando? Quem é esse Deus? Por mais que eu não me via merecedora, eu pude receber naquele dia o perdão de Deus. Naquele dia eu me decidi, eu me batizei nas águas e eu ouvi dizer que tinha o Espírito Santo e eu desejei receber o Espírito Santo e eu comecei dia após dia, incansavelmente. Eu li a Bíblia, eu li os livros do bispo, sabe? Eu vinha na igreja, eu tinha aquela sede de receber o Espírito Santo e foi numa reunião toda especial que eu recebi a presença de Deus. Eu lembro que eu estava buscando, meu Deus, eu te conheço, eu já me encontrei com o Senhor, mas eu quero mais, eu quero ter o Espírito. E Ele veio sobre mim. E quando Ele veio sobre mim, foi assim, foi uma alegria que eu nunca tive na minha vida. Uma paz, sabe, a certeza de que Ele era comigo, era a certeza da minha salvação. Foi como se Deus estivesse falando assim para mim, olha, a partir de hoje, minha filha, eu não estou mais somente do seu lado, nem na sua frente, mas eu estou dentro de você. Eu me vi como uma filha para o meu Deus, eu me vi, sabe, privilegiada por ter recebido o Espírito Santo.
E logo quando acabou a reunião, eu queria falar para as pessoas do amor dele para com a gente, sabe? Eu queria procurar as pessoas que um dia eu fiz tanto mal para falar para elas que o Senhor Jesus as ama, que o Senhor Jesus nos aceita, não importa o que a gente tenha feito. E nasceu dentro de mim um desejo de ganhar almas, de levar para as pessoas que se encontram enganadas, como um dia eu fui. Então eu queria salvar uma dessas pessoas. Nasceu dentro de mim um desejo de salvar a minha casa, salvar a minha família. E eu comecei a ter prazer no bem. Aquela pessoa que tinha prazer no mal, sabe? Aquela pessoa que tinha prazer em ver alguém sofrendo, em alguém se dando mal. Aquela pessoa já não existia mais, porque agora eu tinha o Espírito de Deus dentro de mim. Existia agora uma nova Fernanda, uma Fernanda boa que queria ver a bondade, a verdade acontecer na vida das pessoas. Eu passei a ter prazer em ver alguém bem, não somente a minha família. Passei a desejar o bem também para aquelas pessoas, às vezes, que eu nem conhecia, que eu via na rua, sabe? Eu queria que elas tivessem dentro delas aquilo que eu recebi dentro de mim. A Igreja Universal, para mim, foi um pronto-socorro que eu encontrei aberto na hora mais difícil da minha vida. E assim, se não fosse aquele programa de televisão que eu assisti, se não fosse aquele homem de Deus que estava ali à disposição naquele momento para me ajudar, eu nem sei se eu estaria viva hoje. Então, assim, a igreja para mim representa Deus. Foi aqui que eu pude encontrá-lo, foi aqui que eu o conheci. E eu agradeço a Deus pela vida do Bispo Macedo, dos bispos, de cada pastor que sacrifica a sua vida neste altar. Porque se não fosse essa porta que eu encontrei aberta, eu não estaria viva para estar aqui para contar esse testemunho. Foi através dele, desse programa, que eu fui alcançada e que hoje eu tive meu encontro com Deus e tenho a minha salvação. Se você quer ganhar, tem que saber perder. Se quer ser vencedor, tem que aprender a sofrer. O caminho é estreito que te conduz para a vida, mas a porta larga não te traz prazer. Eu te dei a fé pra você lutar, como dei seus pés pra você andar. E quem não quer ouvir não tem direito de falar. Se você quer pedir, primeiro tem que dar. Uma semente boa numa terra fértil nasce, e se bem regada vai frutificar. E quem quer perdão tem que perdoar. Quem quer ser amado, aprenda a amar. Eu sou que sou o autor da vida. Se você quer me conhecer, tem que me oferecer de justiça. O universo em que vivemos. Como tudo surgiu? Como e quando tudo irá acabar?
Perguntas como essas rondam as mentes dos pensadores que se veem mais esclarecidos sobre a sociedade em que vivemos. Registros indicam que o primeiro ateu se revelou na Grécia há mais de 2000 anos. E a partir daí o número só aumenta à medida que o homem se vê cada vez mais independente. O jovem Loeber, alimentado por essas ideias, escolheu pensar assim. Eu era muito cheio de mim. Eu achava que eu não precisava disso. Então eu usava isso como argumento. E eu via aquilo como uma coisa negativa. Tipo, algo para te dar força, você não precisa disso. E eu precisava. Eu claramente precisava muito daquilo. Os questionamentos e a incredulidade ganham força. Comecei a pesquisar, a gente vê na escola, você é muito novo, curioso. Você começa a ver umas teorias, umas coisas da ciência assim. E você acaba dando uma viajada, e eu já não tinha fé, eu já não tinha onde me segurar, e aos poucos eu fui perdendo, quando eu vi eu já era completamente cético. O sofrimento não iria parar por aí. Nesse momento, sua mãe pede que a leve ao hospital, a única que sempre lhe havia sido leal. Ela já foi chegando lá perdendo a respiração. Já não conseguia falar direito, e foi a questão da gente entrar no consultório, eu ajudando ela a se locomover. Na hora que entrou no consultório, ela já desmaiou no meu braço, porque ela não conseguia respirar. Isso eu com 19 anos, vendo a minha mãe desmaiada, a única pessoa que eu tinha no mundo. As pessoas orando, pedindo a Deus e tal, e eu não, porque eu não achava que ia adiantar. Eu não achava que eu ia pedir a Deus e ele ia me ouvir, porque eu não achava que ele existia. Loeber, agora sozinho e sem direção. Mas para contrariar tudo o que Loeber acreditava, aquele que supostamente não ouvia suas súplicas estava preparando a oportunidade de se mostrar vivo diante de seus olhos. Eu procurando emprego, um amigo meu me indicou para uma empresa. Com o passar do tempo, um certo tempo depois que eu entrei nessa empresa, entrou uma pessoa, uma mulher, e sempre que eu chegava lá, ou ela estava ouvindo um louvor, ou ela estava lendo um livro do Bispo Macedo, ou a Bíblia, alguma coisa assim. E eu via que ela enfrentava muitas guerras no dia a dia dela, a vida dela não era fácil, mas mesmo assim, quando ela falava de Deus, ela não demonstrava nenhuma dúvida, medo. Ela sabia que Deus ia ajudar ela e ela ia vencer aquilo. E ela me passou uma força, uma confiança em Deus que me despertou uma curiosidade. Foi apresentado a Loeber a Universal. E sem mais nada a perder, ele aceita o convite. Lugar onde teria uma experiência jamais tida antes. E já na primeira reunião, me passou uma energia. Hoje eu sei que aquilo que me passou foi espírito. E me decidi, como o bispo mesmo fala, era tudo ou nada. Então eu fui me entregando, acho que 2 meses depois já teve uma fogueira santa. E eu fui com tudo. E eu fui respondido na primeira fogueira santa, porque eu fui com tudo. Só que eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. E nesse dia, após eu pegar o envelope, no momento da busca, eu recebi o Espírito Santo. E foi maravilhoso, porque desse dia em diante, aquela tristeza que eu sentia, acabou. Tem dias hoje que eu sinto saudade da minha mãe. Eu sinto, mas eu não fico triste, devastado da forma que eu ficava. Hoje eu ainda enfrento guerras, mas eu sei que Deus me dá força, eu tenho confiança que eu vou vencer. Antes que eu chegava de noite e chorava, hoje eu chego de dia e agradeço a Deus e peço força para o próximo dia, e eu sei que Ele vai me dar. Eu não estava mais fingindo uma alegria. Na hora que acaba a busca, eu estava rindo de verdade, eu estava feliz mesmo. E ali eu soube que eu tinha sido batizado com o Espírito Santo, porque é só Ele para me dar aquilo. A partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, eu vi, não, agora eu quero evangelizar, agora eu quero ganhar almas, porque assim como a minha alma foi ganha, e eu sou super feliz, eu quero que outras pessoas também tenham isso. E não só pela felicidade, que o mais importante, pela salvação. Meu nome é Loeber Secundino Gandra, eu sou um ex-ateu.
e Deus existe. Meu nome é Maria Rita Olivati, todos me conhecem por Dona Rita. Eu tenho 72 anos. Eu sou italiana, mas eu vim da Itália com 6 meses, porque nasci logo depois da guerra e meus pais, eles tinham uma promessa de trabalho aqui no Brasil, porque lá estava tudo destruído. Eu sempre fui uma criança muito doente, porque eu senti a mudança de continente. O tempo foi passando e as coisas foram tomando outro rumo e eu cresci, estudei, me formei, casei. Fui muito infeliz no meu casamento, porque eu tive meu marido, ele arranjou uma amante, eu descobri, eu tinha uma filha pequena e isso para mim foi o fundo do poço, porque uma traição assim a gente não esquece nunca. E me separei. Fiquei com a minha filha e me dediquei a ela, assim, por muito tempo. Sempre trabalhei, porque precisava sustentar a casa, mas, de qualquer forma, assim, as coisas nunca chegaram. Onde eu trabalhava, tinha um rapaz que ele tinha um terreiro de Umbanda. E aí, ele sempre me convidou para ir, e a gente é curiosa, né? A gente quer soluções imediatas. E aí eu comecei a frequentar. Frequentei por 15 anos esse lugar. Levei minha filha para lá, comigo. Você entra assim num turbilhão, porque são compromissos, vem aqui, vem lá, o pessoal é grande. E eu não conseguia enxergar que aquilo estava me levando para o buraco. E eu tinha, assim, uma angústia, eu tinha uma depressão profunda, eu não tinha dinheiro, não tinha minha filha perto, fazia pouco tempo que meu pai tinha falecido, e eu tinha um cachorro, que eu não queria, nunca quis ter o cachorro, mas esse cachorro foi o que me fez companhia, por incrível que pareça. E aí eu não dormia à noite. E eu pedia mesmo para Deus, me mostra um caminho, né? O que o Senhor quer que eu faça? Mas eu quero que o Senhor me mostre o caminho, porque até então eu estava achando que o terreiro era o caminho, né? Mas não estava resolvendo nada. E aí foi quando eu comecei a assistir os programas, embora eu odiasse a Igreja Universal. Eu sempre falei que era um bando de ladrões, porque, por incrível que pareça, a gente é tão idiota que acredita no que a mídia escreve. Olha, o Maracanã, porque eles assim passaram essa filmagem do Maracanã inúmeras vezes, saiu no jornal, saiu em revista, e eles não perdiam a oportunidade de mostrar e mostrar e mostrar, sabe? Incessantemente. Então eu achava que todas as ofertas, tudo isso ia para o bolso do bispo. Então, quando o bispo foi preso, para mim foi assim, foi justiça feita. É 7 dedos a menos na praça, porque eu nunca vou para essa igreja. Porque se alguém me vê entrando nessa igreja, pode me levar para o charcot porque eu estou louca. Aí caiu assim, toda aquela arrogância caiu, porque eu estava desesperada. Eu não tinha mais o que fazer. Então eu comecei a assistir os programas daqueles ladrões que eu criticava, né? E aí comecei a ver, falei, mas não é possível. Falei, eu preciso ir lá, porque eu não vou acreditar mais se eu não ver. Então eu vou lá, mas eu vou ficar escondida, porque eu não quero que ninguém me veja, porque eu sempre critiquei tanto e agora vai que alguém me vê lá, vai pensar o quê de mim? Era a época do cinema e no cinema tinha assim umas colunas. E eu fiquei atrás da coluna. E eu, assim, desesperada. Mas quando eu entrei na igreja, eu senti uma paz muito grande. Eu tinha medo, eu tinha, assim, aquele constrangimento, mas eu tinha uma paz, me deu uma paz, assim, um alívio, que foi uma coisa indescritível, sabe? São coisas que a gente não tem palavras para dizer o que você sente. Eu dormi a noite inteira. Aí eu falei, vou de novo. E aí eu fui de novo. E aí eu ia todos os dias.
porque eu dormia todos os dias. Então, quando você consegue dormir, você consegue, assim, a coisa não está tão ruim, porque na época estava tão ruim que eu não tinha R$30 para pagar o IPTU do apartamento que eu morava. Então, eu tinha o oficial de justiça da prefeitura tocando na minha casa. Aí eu não sentava mais atrás, no fim da coluna. Eu sentava na primeira fila. Eu comecei a sentar assim, até hoje eu sento na frente. Por isso que os pastores me conhecem, porque eu sento sempre na primeira fila, porque eu quero receber tudo aquilo que vocês falam de Deus. Eu sugo, eu tenho ânsia dessa palavra, sabe? Então, o meu lugar é lá na frente. Quando eu comecei a me sentir bem, tirou aquele peso das minhas costas, abandonei o terreiro e numa das reuniões de libertação, aí eu consegui me libertar definitivamente, né, desses encostos, para falar a verdade. E aí eu comecei a ter sabedoria para tudo. Sempre ouvi falar, não só dos pastores, como dos obreiros. E a hora que você recebeu o Espírito Santo, você não pode duvidar de que você recebeu o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é certeza. Claro. Olha, foi numa quarta-feira, numa reunião das 3h da tarde. Foi assim, um dia glorioso na minha vida. Porque aí foi a divisão das águas, né? Deixou de ser aquela água turbulenta para ser aquela água calma, tranquila, aquela pessoa que eu era assim, aquela pessoa tão arrogante, eu passei a ser humilde. Foi assim, foi glorioso, foi glorioso. Aí eu fui para o leprosário, aí eu fui para o hospital, é lugar que você pode imaginar, para falar para todo mundo o que Deus podia fazer na vida das pessoas, sabe? E teve uma vez, era uma besteira, mas eu fiquei tão irritada. Tinha uma senhora deitada na rua, no chão. Ela estava com a cabeça num degrau de uma loja. Aí eu falei para ela, vamos comigo para a igreja, vai ter uma reunião agora às 3 da tarde, né? Ah, agora não posso porque estou muito ocupada. Ui, eu fiquei assim. Fundamental porque ele me deu sabedoria, me deu direção. Eu comecei a fazer correntes pela minha filha, não briguei mais com ela, não impus mais minha vontade para ela. Deus me dá direção, Ele me mostra o que tem que fazer, como tem que fazer, que eu tenho que ser mansa. Hoje a minha filha está na igreja. Aquele apartamento que eu não tinha dinheiro para pagar o IPTU, hoje ele está alugado. Deus deu condições de a gente comprar um outro apartamento perto da João Dias, lá no Panambi, que também está alugado, porque hoje eu moro no interior. Eu tenho uma qualidade de vida que eu nunca imaginei que fosse ter, mas a minha vida está no altar. Tudo que eu preciso, eu vou para o altar, porque o altar me responde sempre. Então, é lá o meu refúgio. Tudo que eu critiquei o Bispo Macedo, eu peço perdão todos os dias, pelos maus olhos, por ter, assim, essa mídia que eles procuram fazer a cabeça da gente. É um pessoal amaldiçoado, esse que critica sem conhecer. Eu oro todos os dias para que Deus continue abençoando essa porta que se abriu, sabe? Que me deu essa qualidade de vida que hoje não me falta absolutamente nada. Eu vou onde eu quero, viajo, passeio, vou para restaurante, enfim. É uma vida completa, mas em primeiro lugar está Deus. Eu continuo sentando na primeira fila. Sem Ele eu não sou nada. Eu preciso dele como o ar que eu respiro. Nem a água, ele é o ar que me dá vida.
Então, eu acordo, agradeço ao Espírito Santo pela noite que eu tive. Eu almoço, tomo café, eu agradeço ao Espírito Santo pela mesa farta. Eu deito, eu agradeço ao Espírito Santo pelo dia glorioso que Ele me ofereceu e que me deu uma noite de repouso. Então, Ele está presente nas 24 horas. Se o dia tivesse 60 horas, Ele estaria presente 60 horas, em primeiro lugar na minha vida. Eu queria, neste momento, orar por você. Especialmente você que está sofrendo. Desesperado. Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço. Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo. Você que está aí se sentindo a pior das criaturas. Você está aí bebendo. Você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida. Se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você. Não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo. E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo. Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação. Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo. Naquela hora que eu tava com a corda no pescoço, que eu ia me tirar daquele armário, desse pensamento na minha cabeça, aquela voz, aquele pastor, nós temos pastores prontos para te ajudar. Agora imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia, levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A sua contribuição. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero. Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0. Conta corrente 0240, dígito 2. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 101257, dígito 6. Pelo Banco Renner, agência 1. Conta corrente 206686, dígito 6. Pelo Banco Itaú, agência 0738. Conta corrente 15351, dígito 9. Pela Caixa Econômica, agência 0238, operação 003. Conta corrente 45495, dígito 7. Se preferir, doe através do site universal.org/doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal. Meu nome é Denis Teixeira, tenho 30 anos, sou de Caçapava, interior de São Paulo, engenheiro mecânico e ouvi muita coisa sobre a igreja. Via muitas notícias na TV, os jornais, né? A mídia sempre tem muita coisa. Então, tinha cenas dos pastores saindo com sacos que falavam que era dinheiro.
Eu acreditava que as pessoas que frequentavam a igreja eram pessoas que não tinham muita instrução, né? Que acreditavam que eram facilmente influenciadas, né? Acreditavam em tudo que qualquer pessoa falasse para elas estavam acreditando. Os testemunhos, as coisas que a gente via que era tudo combinado, a pessoa manifestar esse tipo de coisa, acreditava que tudo era combinado. A pessoa era paga para ir lá e fazer isso. Jamais pisaria na igreja, até porque também eu era católico, né? Praticante, a minha família toda é católica. Então eu ia na igreja e era aquele que, não, eu sou católico, apostólico, romano e não vou sair daqui. Não me apoiava nisso, não, eu sou católico, sempre fui, minha família toda é, então é esse que é o certo. Eles estão errados. Então o que eu estou fazendo, o que eu estou seguindo é o que está certo. É isso que eu acreditava. Vivia doente, tinha vários problemas, rinite, sinusite, tinha desmaios também, eu desmaiava, vira e mexe eu desmaiava. Fiz vários exames e não acusava nada nos exames, então vivia uma vida derrotada. Quando eu comecei a ler a Bíblia e ver, que eu falei, não é possível, tem alguma coisa que está errada. Porque eu tô vindo, eu estou rezando, né? Eu estou buscando aqui e não estou vendo diferença, não está acontecendo nada, não está mudando. Eu tenho que aceitar isso? Era estranho, porque você está falando ali que Jesus curou, que Ele tem o poder, Ele é o Filho de Deus, Ele pode fazer tudo, tudo é possível, por que não estava acontecendo nada? Alguma coisa estava errada, alguma coisa eu estava fazendo de errado, ou não sei. Eu comecei a questionar, tentar entender o que estava acontecendo. Eu fui convidado para ir à Igreja Universal. Então eu fui para conhecer, mas eu fui com aquele preconceito. Eu ia porque a pessoa me convidou. E na época eu cheguei, mas eu ficava de olho aberto, eu não participava de verdade, né? Eu fui porque fui convidado e fui para ver. A pessoa falou que era para eu ir, para eu acompanhar, que eu ia gostar, que era bom, que esses problemas também iam acabar. Eu gostei, eu achei legal. Achei que eu não ia gostar, que eu ia sair de lá e nunca mais ia voltar, mas alguma coisa diferente aconteceu. Eu me senti bem, não senti repulsa de lá. Muito pelo contrário, eu quis conhecer, entender melhor. Tudo que falava, quando cheguei lá, era o contrário. Não era ninguém, você não está sendo roubado, ninguém é ladrão, você não está sendo obrigado a fazer nada. Outro ponto, porque o pastor falava e batia com o que estava na Bíblia, né? Eu chegava a conferir isso também. Então, naquele dia eu me decidi. Falei, não, é aqui que eu vou ficar. Porque é aqui que está falando o que está de acordo com a Bíblia, é aqui que eu estou me sentindo bem, aqui que eu estou vendo que tem algo diferente. E o pastor falava do Espírito Santo, que você tem que receber o Espírito Santo. E eu queria entender o que era o Espírito Santo, porque para mim o Espírito Santo era a pomba que veio sobre Jesus e acabou. Eu achava que era isso, eu não tinha noção do que era o Espírito Santo. Indo nas reuniões, eu aprendi como buscar o Espírito Santo, o que eu tinha que fazer para agradar a Deus, por que eu precisava tanto do Espírito Santo. Eu entendi o que era o Espírito Santo. Entendi que o Espírito Santo é essencial. Ele é Deus. É o próprio Senhor Jesus dentro de nós. Ele que vai dar força para a gente vencer tudo que estiver acontecendo. Ele que vai nos sustentar em meio aos desertos que nós vamos enfrentar durante a nossa vida. Eu orava, meditava na palavra, buscava de madrugada, fazia propósitos. Então isso foi me ajudando a me aproximar mais de Deus, até que eu recebi o Espírito Santo. Tenho lutas, tenho guerras, sim, mas dificuldades, mas com o Espírito Santo a gente consegue essa mudança. Eu tenho paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho uma família abençoada, minha esposa, um casamento, meus filhos. Nós somos uma família feliz, nós temos essa paz, a gente tem uma convivência muito legal, muito boa. Desmaios acabaram, todos os desmaios, não tive mais problema nenhum com o desmaio, então fui curado completamente. Então eu vejo que eu era completamente cego, né? Que a gente, quando não tem o Espírito Santo, o diabo cega a gente, nós ficamos completamente cegos, surdos, né? Nós não temos noção nenhuma, a gente se deixa levar por tudo que as pessoas falam. Então isso mostra que eu era completamente ignorante. Não é porque eu tinha uma formação, um estudo que eu sabia. Aquilo não me ajudou em nada. O que me ajudou foi aquele homem que eu tanto critiquei, aquela instituição que eu não queria nem chegar perto, nem passar na frente da porta dela. Aquilo me ajudou. Então hoje eu agradeço muito a Deus por isso, por ter tido essa oportunidade. Eu queria pedir perdão para o bispo e todos os pastores por tanto que eu critiquei, que eu falei mal para as outras pessoas, que eu criticava tanto os membros da igreja. Pedir perdão para todos, pedir desculpa porque eu não tinha noção do que eu estava falando, eu não sabia o que era, eu não conhecia, eu não podia falar sem conhecer. Se não fossem as notícias, as fake news, eu
teria chegado antes à igreja, teria conhecido Jesus antes, então a minha vida estaria mais à frente, eu estaria bem melhor hoje. Então, gostaria de convidar todos que ainda têm esse preconceito contra a igreja, que acham que todos são ladrões, que ninguém faz nada se não for por interesse, vem ver como Jesus chamou. Se você vir e fizer um desafio com Deus, obedecer, você vai ver que vai acontecer, Deus vai honrar. Maravilha, né? Isso é o poder de Deus. A manifestação do Espírito Santo na vida daquelas pessoas que são sinceras. Às vezes a pessoa, ela é sincera, vive no pecado, mas ela é sincera. Só por causa da sua sinceridade, Deus dá uma chance para ela. E de repente essa chance chegou até você agora. Vamos falar com Deus agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu